E o Padre Ximenes é aquela pessoa, inclusive eu peguei todas as poesias que ele escreveu, e não todas, porque muitas ele fazia e perdeu. Fazia no papel e perdeu. E o interessante da história das poesias dele, que eram versos com a métrica perfeita. Ele ainda tinha essa preocupação de fazer a métrica na poesia. Quando ele fazia um alexandrino, né, um soneto, uma coisa mesmo que você contava a sílaba ali bem certinha. Ele ainda tinha essa preocupação, além de fazer muito bem feito, né, a temática, né, ainda tinha essa preocupação, né? No estilo parnasiano. Tinha muito. Tinha também os alexandrinos. Alexandrinos, né? Quando a gente estava conversando durante a pré-entrevista, você inclusive contou uma pegadinha que quiseram fazer com ele, né? Foi. E ele se saiu conseguiu de forma que foi muito bacana. Você quer contar uma pro pessoal? Uma retórica mesmo. É interessante a gente compartilhar uma história dessa. Porque existia, ou ainda existe, uma poesia chamada Temporal Propício. Olha, o nome da poesia é essa, né? Não se sabe o autor desta poesia. Aí a história da poesia é mais ou menos assim, que é um homem numa casa, faltou energia, e começou a chover. Muita chuva, uma chuva torrencial, e ele começou a maldizer a chuva. Eu maldigo essa chuva, esse relâmpago, esse trovão, eu maldigo isso aqui por isso, porque eu estou sozinho em casa, e aquela coisa, tem uma goteira, e bom, cada um escreve o seu temporal propício à sua forma. E de uma forma inusitada, entra uma mulher bate a porta. E ele vai até a porta e vê uma mulher muito bonita, com características, com as qualidades mesmo realmente belas, né? E então ele começa a dizer que bendita é a chuva que trouxe esta mulher para cá, bendito esse relâmpago que clareia, né? Que eu possa ver a imagem de feminina, etc. Bendiga ao trovão, que é uma música. Então a coisa já mudou, né? Aí fizeram um temporal propício, isso o Mário Bezerra, muito amigo dele, casado com a tia minha. E ele fez com que Deniro, essa temporal propício, e agora vamos entregar o Ximenes. Aí o Mário relutou, né, dizendo que não, pai, ele é padre, pode não gostar, porque vai envolver sensualidade feminina, etc. Mas não, vamos lá, vamos ver o que ele vai dizer. E de fato entregaram essa poesia para ele. Quando entregaram para ele, ele leu até o fim e disse, depois eu dou uma resposta. E ele, uma semana depois, se não me falha a memória, ele veio, mandou chamar os dois. E ao chegar lá, disse, olha, tá aqui, minha resposta é essa. Aí tinha a mesma coisa, o início da poesia, né? Eu maldigo esse temporal. Ele criou ele criou o temporal propício à luz dele, né? Então ele disse lá um monte de coisa, que eu maldigo isso, eu maldigo aquilo, etc, etc. E de repente chega Nossa Senhora na minha porta para dizer que tenha calma, que sossegue, que esse temporal vai passar. Pronto, aí ficou os dois, mudou a história, os dois ficaram, fui lá, foi. Acabou, entendeu? Acabou, se saiu de forma mesmo brilhante, né? É bem interessante essa visão dele, né? Do calma, vai passar. Ele sempre disse, ele se sensibilizava com muita coisa. Palavrão, vixe, era uma coisa que ele passava uma semana sentido se ouvisse alguém dizer um palavrão. Ele era assim, poeta, muito culto, mas tinha muita coisa de criança. Pela pureza dele, que ele era uma pessoa muito pura, né? Às vezes tinha coisa que a gente pensava até infantil, mas não era por conta da leveza da alma. Da personalidade dele, né? Há quem diga que na época a moeda era cruzeiro. Quando passou para cruzado, depois foi para real. E nessa transição foi muito rápida, foi muito perto uma da outra. E há quem diga, não sei quem foi uma pessoa que me falou isso, mas há quem diga que ele disse que não conhecia dinheiro. Não sabia mais.
Não sabia porque mais. Não tinha interesse nenhum. Não tinha interesse, para que ele vai... Por que ele conhecia dinheiro? Né? É tanto que ele fazia as feiras, ele chegava no Mercantil Braga e pegava o saco com a coleta. Olha aí se dá para pagar. Certo? Era dessa forma, certo? Ele era daquelas pessoas realmente que a gente falasse, um desapego aos bens materiais. É como se fosse... Isso aí é uma coisa... A gente diz muito isso, sim. Mas só para dizer. Só para dizer. Mas era uma ele coisa... realmente vivia essa Ele realidade. fazia era viver. Ele não falava, total. ele não pregava aquilo ali. Ele fazia era viver aquilo ali. Falando aqui antes de começar o programa, que o Padre Oswaldo Chaves dizia que o desprendimento do Ximenes é para você assistir de camarote. Assistir, porque não existe ninguém igual. Eu tô achando incrível essa história. A mãe conta uma história que lá no Trapiá, que eu sou de lá, ele estava celebrando uma missa, alguma coisa do tipo, que é muito parecido com aquela história da camisa de seda, porque quando você contou, eu me lembrei dessa história. Foi Humberto, né? A de seda foi Humberto, né? Que a mãe disse que tinha um vestido dela secando. E passou alguém pedindo uma esmola e ele não tinha nada para dar. Ele tirou o vestido do varal e deu à pessoa. Dela. E a mãe ficou sem entender. Aí foi e disse, não, minha filha, você tem tantos outros, ela não tem nada. Falou manso desse jeito pra ela. Numa ocasião, nós tínhamos uma fazenda lá no Boqueirão, e teve aquele dia que ia ter casamento, e batizado, e missa e tudo, que juntou o povo todo de mal. E eu, muito legalista, recebendo dinheiro do batizado, recebendo dinheiro, botei tudo no envelope. Eu que sabia das necessidades lá da casa paroquial e tudo, dele mesmo, né? Aí fui entregar, achando que estava fazendo grande coisa. Ele pegou, do jeito que eu entreguei o envelope, ele não abriu para contar nada. Ele jogou pro motorista que andava com ele. Tá aí, fulano. Bota aí na minha conta, que eu não sei quanto é que tu estou te devendo. Ele não sabia se tinha mais, só podia ter muito mais, mas ele não contou. E eu entendi o carão para mim. Sei. Essa besteira de legalismo demais, de querer prestar conta, ele tinha horror a essas coisas de legalismo, de tudo ao pé da letra. Ele não gostava disso, não. Aí ele me deu uma lição de desprendimento. O pessoal nos comentários participando, né, um companheiro daqui do site, né, Tiago, o Eldo Gomes, passou a informação que a praça da Igreja Matriz, em Catunda, também leva o nome de Monsenhor. É construída em 93. Então, também é mais um ano antes da morte. Um ano antes da morte dele. Interessante, né? Também leva o nome.